Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 45. Jeremias 45. Jeremias capítulo 45. É um capítulo de 5 versículos só. Eu quero ler só o versículo 3 com vocês. Quem gostou, diga amém. Você disse: estou cercado de aflições. Será que já não sofri o suficiente? E agora, o Senhor acrescentou ainda mais dor? Estou exausto de tanto gemer e não encontro descanso. Amado, presta atenção. O que está acontecendo com Baruque é Deus usando a boca de Jeremias, que Jeremias era profeta, e Deus falando através de Jeremias, dizendo assim: assim diz o Senhor, você disse que você está cansado, você não aguenta mais o que você está vivendo. Eu preciso encontrar descanso para a minha vida. É o próprio Deus falando com Baruque, pela perseguição que ele estava enfrentando ou pelo que ele estava vivendo. Mas o próprio Deus já estava respondendo: você disse. Será, Senhor? Até quando eu vou estar cercado de aflição, de guerra na minha vida? Será que eu já não sofri o bastante na minha vida? Não é esta pergunta que muitas vezes você faz? Será que eu já não passei muito nesta vida, Senhor? Senhor, até quando que eu vou ficar passando por isso? Será que você não disse hoje na tua casa, ou em pensamento? Você fez esta pergunta com Baruque, ele fez para si mesmo, e Deus ouviu. Deus ouviu, fala assim comigo: Deus ouviu. Será que você, muitas vezes, não é esta pergunta que você faz para Deus? Eu não estou aguentando mais, parece que o Senhor está acrescentando mais dor na minha vida. Ou seja, são situações que parece que aumentam, em vez de diminuir. Acrescentar mais dor dá a entender que é algo que vem aumentando, não diminuindo. É homem de Deus, é um servo de Deus, mas é alguém que está aflito por algo que está sem entender porque ele não vê alívio para aquilo que ele está vivendo. Mas Deus é tão bom que ele já vem com a resposta: eu vou destruir esta nação que vem contra você. Ou seja, eu vou acabar com isto que você está vivendo. Espera aí, você não entendeu, eu vou falar de novo. Nós procuramos, nós damos um jeito em algumas coisas, mas tem coisas que é Deus que vai fazer. Vou falar de novo. Já não passou na tua cabeça tomar uma decisão em tal situação? Será que já não passou no teu coração até você dar um fim na tua vida? Que às vezes o diabo lança no teu coração que é melhor você morrer. Não é esse o milagre, não é isso que Deus tem para você. Mas a sensação que começamos a ter é como se tudo na nossa vida está piorando. Eu estou afundando, não estou vendo o resultado. O medo começa a tomar conta. Os pensamentos não se encontram. Parece que a nossa cabeça, a nossa mente, ela fica dando voltas, girando. Vamos dormir,
Em vez de colocar a cabeça no travesseiro e sossegar, ficamos pensando: por quê? Em vez de melhorar, será que eu vou chegar até o final deste ano ou da minha vida desta forma? A impressão que se dá quando estamos vivendo desta forma é que estamos sozinhos, que parece que nem Deus está nos ouvindo, parece que a minha oração não tem sido suficiente. Quer um exemplo de uma oração que foi simples, que parecia que não tinha efeito? A oração de Jesus no Getsemane. Ele orou 3 vezes a mesma coisa, pedindo que, se possível, o Pai afastasse dele aquela situação, aquele cálice. Tem horas, dependendo do que estamos passando, que nem palavras vêm na nossa boca, nem palavras vêm para que nós possamos expressar para Deus a tamanha dor que possamos estar vivendo. Escute, Deus responde. Você disse: estou cansado, não aguento mais. Esse gemer é que tem lutas, tem problemas, que parece que dói, parece que está doendo dentro. Por isso que Paulo fala na carta de Coríntios, que aquilo que me sobreveio, que era externo, afetou o interno. As lutas sempre serão fora, mas o que é de fora, muitas vezes, quer mexer com o que está aqui dentro. Problemas, às vezes, tenta mudar até o nosso rumo, o rumo da nossa vida, mudar a nossa caminhada. Quantas pessoas que eu conheço já pediu a morte? Exemplo de alguém que estava gemendo, não tinha mais descanso, não aguentava mais. Elias achava melhor o quê? Morrer. Prefiro morrer do que enfrentar o que eu estou enfrentando, porque a dor é tamanha. Chegar a gemer porque a alma está ferida, a alma está aflita. Porque quando Davi faz a pergunta para a sua própria alma, por que está aflita, ou por que está abatida, ele está dizendo: alma, você está machucada, por que você está assim? Alma, deixa eu falar para você. Ele estava falando para ele mesmo, para a sua alma: fica tranquilo, fica tranquila, ainda nós vamos louvar a Deus. Fala assim comigo: ainda vou louvar ao Senhor. Mas quando chegamos a este momento, estamos sentindo que estamos cercados de aflição, achamos que esse sofrer o suficiente, a impressão que dá que eu não vou aguentar, Você já teve essa sensação do que você está vivendo, que parece que você está chegando ao fim? Você já não pensou que parece que a tua vida já não tem mais sentido? Que parece que a sua vida parece que não tem mais nada de bom? É como diz Davi, uma manhã sem nuvens, nada, não tem nada diferente, nada, não tem mudança, não tem transformação. O que eu sinto, eu não sinto-me cercado pela glória de Deus, mas me sinto cercado de problemas. Cada hora uma coisa, cada hora uma situação, apóstolo, cada hora uma novidade. Em vez de uma novidade boa, é novidade ruim. Em vez de eu estou cansado, eu estou batalhando, lutei, parece que não anda, parece que a minha vida não vai. Da mesma forma que Deus fala assim: fala para Baruque, você está dizendo isto, quer dizer, eu sei o que você fala sozinho, eu sei que quando você está sozinho lá no teu quarto, você está falando, eu sei que naquele momento que você está gemendo, porque às vezes só sai gemido. Interessante que Deus, quando fala com Moisés
Deus fala para Moisés que ele ouviu o gemido do povo. Ele não ouviu uma oração, mas ele ouviu o quê? Gemido. Aquele povo escravo não orava, mas gemia. Fala assim comigo, gemia. Por que eles gemiam? Sofrimento, opressão, escravidão. Além dos homens serem escravos, aquelas famílias também eram escravos. Então quer dizer, todos sofriam junto, todos gemiam. E Deus disse: eu desci da terra. Olha que lindo. Eu desci da terra, porque eu ouvi o gemido do meu povo. Olha o que fez Deus descer na terra: gemido. Fala assim comigo, gemido. É interessante, abrindo um parênteses, se não tivesse acontecido o que aconteceu com Moisés, quando ele era um bebê recém-nascido, abaixo de 2 anos, se não tivesse acontecido aquele decreto maligno de Faraó, de matar todas as crianças, pode ser que Moisés, ele nunca teria chegado ao palácio. As circunstâncias empurrou Moisés a chegar aonde? No palácio. Pode ser que se Moisés não tivesse, a sua mãe tivesse conseguido guardar teu filho e não ser morto, Moisés ia ser mais um escravo, só mais um escravo. Mas não foi mais um escravo. A situação, a matança de crianças que teve por um decreto diabólico daquele faraó, fez com que Deus traçasse o plano que ele tinha sobre Moisés e sobre o povo. A dor o empurrou para onde? Para o palácio. Então tem coisas que você está sentindo, está doendo, mas Deus tem projeto nesta dor, porque Ele está te empurrando para algo grande. Vou falar de novo, Deus está te levando para algo grande. Se Moisés, pensa comigo, se Moisés não tivesse sido colocado no rio, e a filha de Faraó não tivesse achado ele, será que aquele povo do Egito teria um líder para libertá-lo? Quando Deus ele faz tudo certo. Hoje você pode estar gemendo, hoje você pode estar sem entender nada, mas você não precisa entender. O que você tem que entender, que esse tempo de exausto, de cansado, de tristeza, de abandono, ser abandonado por alguém que você nunca achou que seria abandonado, mas se foi, é porque Deus permitiu. Se você chegou nessa situação, de um momento de você sentir que a cada dia a minha vida está piorando, e se eu disser para você que não, esta dor vai se transformar em triunfo na tua vida. Vou falar de novo, só para quem crê vai dando glória a Deus e aleluia. O que você entrou aqui hoje gemendo, Deus está dizendo: vou transformar em triunfo na tua vida, é vitória. Mas o que o diabo quer é te calar, é parar você, é fazer você desistir, é fazer você abandonar tudo, largar tudo e dizer: não dá. É como se você fosse o único, que passa por adversidade. Parece que você é a única pessoa que enfrenta um problema difícil. O apóstolo Paulo, ele fala em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 4, ele fala assim: pelo contrário, em tudo nós recomendamos como ministro de Deus, na muita paciência, nas muitas aflições, nas muitas privações e nas
angústias. Paulo está dizendo assim: olha, eu passei por várias provações, eu passei por várias situações de gemer, eu passei por me sentir cercado, mas eu não desisti. As pessoas preferem desistir do que perseverar. E a desistência não te leva para lugar nenhum, porque não muda o que você está vivendo. Se você desiste, não muda o que você está vivendo, não vai adiantar nada. Não vai acontecer, não vai mudar, não vai te trazer descanso. Se desistência te traria descanso para a alma, então muita gente dizeria: olha, vale a pena desistir. Não, vale a pena perseverar, vale a pena suportar. Porque Paulo fala assim: olha, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias. Paulo está dizendo assim: olha, eu passei muita aflição, eu passei situação, que aflição aqui significa, são situações que nos pressionam, coisas que parece que está pesando sobre nós. Ele está dizendo assim: olha, eu passei por cada tribulação que parecia que estava me pressionando, me empurrando para o fim, mas eu aguentei. Eu passei por privações. O que significa essa privação? Ele está dizendo assim: olha, são situações extremamente difíceis. Fala assim comigo: situações extremamente difíceis. Posso perguntar uma coisa, mas não me responda, por gentileza. Você está vivendo isto, uma situação extremamente difícil, humanamente falando, sem saída. E o diabo fica na tua mente: desiste, desiste, larga tudo. E ele fala: passei por angústias. E você sabe o que significa a palavra angústia? Me pergunte o que? Sem saída. Do grego para o português, sem saída. Fala para o teu irmão assim: você está sem saída? Fala assim: mas hoje Deus vai abrir uma porta até onde você nem imagina. Fala assim: Deus vai abrir uma porta aonde você não espera, mas não é para depois, começa agora na tua vida. Escute, se eu li aquele versículo, é bem assim o que está acontecendo na vida de muitos. Angústia são situações que me colocam contra a parede e eu falo assim: não tenho para onde ir, não tenho o que fazer, não tenho para onde correr. Meu querido, eu já vi pessoas dizendo assim: como é que eu vou orar por alguém por tal coisa se eu não estou vivendo isso? Se uma pessoa fala isso, é porque ela não crê naquilo que Deus é. Como é que eu vou pregar aquilo, fé, se eu não estou vivendo algo extraordinário? É porque esta pessoa não crê no Deus poderoso. Às vezes as pessoas, elas conseguem falar mais de milagre na vida de alguém do que a própria vida dela. Às vezes ela consegue falar para alguém assim: olha, se fosse você não desistia não, você não pode parar, você não pode abrir mão de tudo, Deus é fiel, Deus vai fazer um milagre. É assim que às vezes alguns falam. Mas quando chega a hora dela, quando chega o momento dela, ela pensa que ela é a única pessoa que não vai conseguir. Ela pensa que é a única pessoa que não vai chegar aonde ela quer. Mas tem coisas na tua vida que estão te pressionando, que estão trazendo angústia, extremamente difícil para que você possa pensar em sair dessa. Mas Paulo está nos dizendo: eu passei por tudo isso, mas eu não desisti. Eu passei por tudo isso, mas não desisti. Grite bem alto: eu não vou desistir.
Fale mais uma vez: eu não vou desistir. Você pode aplaudir o Senhor? Abra comigo para nós terminarmos, lá em Atos capítulo 23, por gentileza. Atos capítulo 23. Atos capítulo 23, quem for encontrando vai glorificando o nome do Senhor. Olha o versículo 11, que lindo esse versículo. Esse versículo aqui é maravilhoso. É maravilhoso para nós fecharmos esta mensagem. Olha o que diz aí o versículo 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Olha que lindo que Jesus fala para Paulo: coragem. Diga comigo: coragem. Aqui dá a impressão que foi uma paradinha na vida de Paulo, né? Deus deu uma paradinha na vida dele. Paulo foi preso. Paulo estava numa situação aqui. Vamos dizer, às vezes tem algumas coisas que acontecem na nossa vida que Deus está querendo falar conosco. Às vezes tem coisas que é necessário Ele fazer nós pararmos, porque Ele quer falar alguma coisa com você. Às vezes uma porta de emprego fecha, você fica falando, gritando, dizendo: moxa, de repente é Deus querendo tratar com você algo, querendo falar com você. De repente você é uma pessoa que aconteceu alguma coisa dentro de casa, ficou enfermo alguém, não significa que Deus não possa curar você. De repente é Deus querendo falar algo com você. De repente Deus dá umas paradinhas na nossa vida, para que Ele possa trazer um renovo para nós e falar conosco. Paulo estava vivendo um momento de pressão, e naquele momento, quem que parece para falar com ele? Dentro daquela prisão, dentro daquele lugar que Paulo estava, Jesus. Jesus não vem do lado, Jesus não vem atrás nem na frente. Jesus estava do lado de Paulo e disse: coragem, fica firme. Vai parar agora? Vai desistir agora? Diga para o teu irmão assim: ô irmão, coragem. Fala assim: Jesus está bem do seu lado nesta noite. Fala assim para ele assim: Ele vai te ajudar. Vou falar de novo: Jesus está aí, ó, do seu lado, aonde você está, bem aí, bem perto de você. Sabe aquele momento que você diz: eu não aguento mais esta dor que eu estou vivendo? Aí vem o Senhor, nem na frente nem atrás, e senta do teu lado e fala no teu ouvido. Vou falar de novo. Sabe aquela noite que você não está dormindo, pensando que você está sozinho, pensando que ninguém vai te ajudar, que ninguém está estendendo a mão para você, você está se sentindo abandonado, como estava Paulo. Não tinha ninguém para ajudar Paulo, mas tinha alguém que era todo poderoso, que disse, sentou do lado de Paulo e disse: coragem. Pare de ser dependente de pessoas, o abençoado. Pare de depender de gente, de pessoas. Ah, se tal pessoa não me ajudar, eu não faço. Nós dependemos de pessoas, se para cá me ajuda, comunhão. Mas tem coisa na nossa vida que nós não temos que esperar de ninguém, mas esperar daquele que vai descer aqui na terra aqui hoje e dizer para você: eu ouvi o teu gemido. Aleluia! Jesus, por estar do lado, Jesus é a mesma coisa de Jesus dizer: eu estou o tempo todo com você. Estou o tempo todo com você. Dá uma olhadinha. Você vai ver um irmão, acredito, do seu lado, mas dá uma olhadinha que do seu lado está Jesus. Oh Jesus, repreende esse espírito de incredulidade. Irmão, vou falar de novo. Sabe quem está do seu lado? É Jesus. Sabe quem está do seu lado quando você vai dormir? Jesus.
Sabe que quando você está fazendo besteira, falando besteira, quem está do seu lado? Mas também o diabo está ali do teu lado dizendo: se mata, se acaba, faz isso, entrega, vai, morre. Mas Jesus está dizendo para você: coragem. Fala comigo, coragem. Jesus, ele chega para Paulo, ele fala para ele ter coragem, manter-se firme no propósito. E no final Jesus fala para ele assim: pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Opa, o que Jesus está dizendo para Paulo? Primeiro Jesus vem e fala para Paulo: coragem. Bem do lado, dizendo: estou com você. Depois Jesus fala assim: olha, Paulo, você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, agora você vai dar testemunho em Roma. O que Jesus está dizendo para Paulo? Não acabou. Essa situação não acabou, não morreu aí, vai continuar. Eu vou dar continuidade na tua vida. Isso não parou. O diabo está dizendo: está acabado. Jesus está dizendo: coragem, porque isso vai continuar na tua vida. Eu vou continuar o que eu comecei na tua vida. Aleluia, aleluia. Apóstolo, parece que a tal pessoa na minha casa não se converte mesmo. Jesus diz: coragem. Coragem. Para de se render. Eu queria parar de fazer tal coisa, eu queria parar com vício. Irmão, ninguém para com vício chupando bala. Ninguém larga de um cigarro chupando bala. Para com essa besteira. Ninguém para com cigarro, comprando um cigarrinho menos. Vou diminuir. Não para. O dia que eu tomei a decisão, eu parei. Tomei coragem. Tomei coragem. A mudança de uma pessoa, ela vem de dentro para fora. Se aqui dentro não muda, o que está externo não vai mudar nada. Se você vê alguém transformado, não é porque Jesus deu algo de material para ele que mudou a vida dele. Não, é que a mudança aconteceu primeiro dentro dele. Então Jesus está dizendo para um homem que foi literalmente transformado, Paulo, alguém que era perseguidor da igreja, mas agora ele se vê cercado, sozinho, sem ninguém. E Jesus vem e diz: coragem, não acabou, ainda tem história na tua vida. Olha, eu sinto Deus aqui nesta palavra. Levanta sua mão e fala assim: ainda Deus tem coisas, tem milagres para realizar na minha vida, em nome de Jesus. Aquele que crê, que tem coragem, fica de pé, mas com coragem, fazendo o barulho de um corajoso. Como que é? Como que é? Você pode fazer mais alto?